Salve, salve, nação. Mais um vídeo para vocês. Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. É o seguinte, o Flamengo passa agora por uma mudança. Não dentro de campo, porque tecnicamente falando, o Flamengo não mudou nada com a saída do Sampaoli e a chegada do Mário Jorge, que a gente sabe que está ali de passagem enquanto o Flamengo tenta a contratação do técnico Tite. Sei que vocês vão me perguntar, e o Tite, como é que está a negociação? O Flamengo continua tentando, continua conversando, tenta fazer com que o treinador mude de ideia e assuma um time ainda nessa temporada. A diretoria do Flamengo está extremamente confiante para conseguir fazer isso, só que após o jogo contra o Corinthians. A informação que a diretoria do Flamengo tem é que o Tite não iria se sentir confortável se estreasse contra o Corinthians justamente na Arena Itaquera. Então a diretoria do Flamengo entende que após esse jogo, durante a data FIFA, pode concretizar aí a contratação do técnico Tite, um treinador que será extremamente importante, não só nessa reta final de temporada 2023, porque o Flamengo tem que conseguir uma vaga na Libertadores 2024, mas esse treinador ele vai participar da reformulação que a diretoria do Flamengo pretende fazer no elenco, pensando na temporada 2024. Muitos jogadores em reta final de contrato, e aí o Tite, caso aceite a proposta do Flamengo, vai participar bastante dessa reformulação no elenco. Ô Vene, muita gente tem falado, eu acho que a gente tem discutido mais também o tema aqui no Arena, o próprio futebol brasileiro, sobre a gestão do Flamengo. Não é aquela coisa, né? Quando tá ganhando, tá tudo ótimo, né? O Braz tá dando autógrafo na rua, tá todo mundo feliz, aquela... Quando começam as derrotas, começa a cobrança e a gente começa a olhar. Tem até mordido em virilha. Pois é, mordido em virilha. Aconteceu de tudo. Um absurdo que rolou essas últimas semanas no Rio. A gente olhando mais de perto, e queria seus comentários, a gente preparou uma arte aqui com os técnicos que comandaram o Flamengo durante a gestão Rodolfo Landim. Ele já está aí no seu segundo mandato, né? Enfim, vimos de tudo, né? Desde técnicos com passagens muito vitoriosas até muita cobrança. Ainda bem que é um telão, né? Para caber tudo. É um telaço. Diretor, podemos colocar na tela? Olha, começa ali. E aí, o mais interessante, a gente fez a soma, porque a gente fala sempre do grande faturamento do Flamengo, um time que entrega muito, né, dentro e fora de campo. E aí as multas, que, cara, é muito dinheiro. Ó, são 46,6 milhões de reais só em multas dos últimos 7 treinadores, começando com o Domenech, passando por Rogério, Renato Gaúcho sem multa, Paulo Souza 7 milhões, o Vitor Pereira 15, é milhão para tudo que é lado. O Flamengo pode arcar com essas contas numa boa, Vene, ou são números que têm que ser levados também em conta? Não veio o título da Copa do Brasil e mais do que os milhões, acho que o retorno, né? A gente vê que, por exemplo, o Dorival, que não teve multa, foi o cara que estava no comando da vitória da Libertadores da Copa do Brasil. O Sampaoli, com a multa mega milionária, não entregou nada. O Vitor Pereira saiu, né, escrachado aqui. Enfim, que avaliação dá para se fazer dessa gestão do Landim, especialmente com relação aos treinadores, essa questão de multas? Isso está sendo trabalhado pela direção ou já é o momento de uma renovação até com a diretoria do Flamengo? Fredão, vamos lá. Esse quadro aí é importante a gente analisar o seguinte. Se você parar e analisar, os treinadores que não tiveram multa rescisória ou que tiveram multa rescisória baixa foram os que mais entregaram. Eu vou destacar aí o Dorival Júnior, o Renato Gaúcho, embora não tenha vencido nada, ao menos chegou na final da Libertadores, e o próprio Rogério Ceni, que ganhou títulos importantes, Campeonato Brasileiro, Supercopa. Então esses treinadores, os mais baratos, acabaram entregando mais. Outra opção que a gente tem que analisar também, ao pegar esse quadro, qualquer empresa, fazendo uma analogia com uma empresa, embora o Flamengo hoje não seja SAF, mas a administração é como se fosse uma empresa. O próprio Rodolfo Landim fala isso. Em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, as pessoas responsáveis por isso aí, elas seriam ao menos cobradas, ou até mesmo demitidas. E o Departamento de Futebol do Flamengo, ele não é cobrado por conta disso. E quando eu digo Departamento de Futebol do Flamengo, leia-se Bruno Spindel, diretor executivo, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, temos também Fabinho, que é gerente de futebol, e temos Juan, que é gerente técnico. Então essas pessoas são responsáveis pelo departamento que não conseguem entregar dentro de campo. A verdade é essa. Não é normal uma equipe como o Flamengo, um clube como o Flamengo, que tem faturamento de 1 bilhão, gastar tanto em multa rescisória com o treinador nos últimos anos. E esses treinadores aí são de 2020 para cá. Então, assim, em 3 anos, o Flamengo gastou quase 50 milhões de reais em multa rescisória. É algo muito sério. Isso mostra pra gente que a diretoria do Flamengo não consegue escolher treinador, ou pode até escolher de maneira correta, mas na hora de sentar e conversar com os treinadores, não está sabendo negociar. Com o Sampaoli, por exemplo, o último treinador, fazia sentido fazer um contrato longo até 2024 com uma multa rescisória extremamente alta, levando em consideração o momento que o Flamengo estava vivendo? É claro que não. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo, no caso do Departamento de Futebol do Flamengo, precisa ser cobrado por conta disso.
Mauro Betting, a gente lembra de conversas em outros centros de custo e CNPJs por aí, né? A galera falando dessa troca e que, na verdade, muitos dos treinadores que o torcedor vai lá no estádio, grita, cobra, provoca, xinga o cara lá quando tá bravo, esses caras não é que eles estão bem de vida. Eles têm muitas dezenas de milhões e legal. Quem sou eu aqui para julgar quanto cada um ganha? Merecem, então, lá nessa posição de destaque. Quer dizer, o Vitor Pereira eu já não sei se merece o que ele ganhou na rescisão. Seria o melhor emprego do mundo esse de treinador de clube gigante? Que você passa lá rapidinho, vai embora e fica com a aposentadoria resolvida? O pior emprego do mundo não é um pior, mas o mais trabalhoso é no RH do Flamengo. Porque se toda hora você contrata grandes jogadores e não são poucos, aí toda hora você... O Flamengo não está sabendo contratar e nem demitir. Né? Inclusive, nem para assumir a demissão. O tempo que levou para demitir o Sampaoli... Pois é. E o São Paulo ainda trabalhando lá, tô aqui trabalhando. Não falava com ninguém. A célebre frase de Vampeta de 2001, eu finjo que jogo, vocês fingem que pagam, era o teu São Paulo. Vocês fingem que estão me pagando, eu finjo que eu estou trabalhando, vocês fingem que estão comigo. Assim, e é o seguinte, se a gente puder voltar ao nosso pequeno telão gigantesco, se você analisar o número de treinadores, é de clube que não tem dinheiro, e mesmo pagando 46 pau, e não tem títulos, gente. Olha o tamanho dos títulos. Né? Quer dizer, olha quantas conquistas nesse período. Conquistas importantes. E não estamos nem contando o Jorge Libertadores, Jesus. Brasileiros, Supercopa. E olha os títulos, né? Copa do Brasil. Se botar o Jorge Jesus, você tem uma Libertadores antes e um brasileiro. Aí você pega um cara que é campeão da Libertadores e Copa do Brasil, manda embora, ou no caso, não, pelo menos não pagamos rescisão. Pior ainda. Aí você paga... Menos não pagamos. Olha a grana que pagou pelo trabalho do Vitor Pereira e o Jorge Sampaoli. A grande discussão é saber quem foi pior. 25 milhões de reais em Vitor Pereira e Jorge Sampaoli é assustador. Então, para ver quem ganha o prêmio Paulo Souza. Espera um pouquinho. Que é o treinador dos últimos anos. Isso não foi negociado, talvez? Claro. Não foi. Esses números aí talvez não sejam reais. Eu não sei. Não. Os caras não são os acordos. Os caras levaram tudo, né? Se levaram tudo isso, né? Não. Vai demorar 120 anos, talvez. O contrato é isso. Se vai receber... São reais os números. O Flamengo tem honrado esse tipo de compromisso. Não, o Venê passou que esses são os números mesmo que estão sendo pagos. O que o Emerson está dizendo é o seguinte, a multa do Jorge Sampaoli é 9 milhões. Aí o Flamengo falou assim, vamos fechar por 5? Exatamente. Não é o caso. Os números são reais. A diferença é que alguns treinadores eles receberam à vista e outros receberam de maneira parcelada, como se fosse um salário. Mas os valores são exatamente esses aí. Então, o que parece, né, Venê, assim, você tem vários aspectos. Primeiro assim, ó, tirando o Domenech, que ninguém conhecia, Sim. todos os outros são técnicos conhecidos. Sim. Né? Sim. Então, para você trazer um técnico conhecido, principalmente um estrangeiro, o cara vai garantir uma multa grande. Por isso que a multa grande é a multa dos estrangeiros. vem euro a multa ali. É a multa grande. O curioso é que, tirando os estrangeiros mais caros, os outros que foram bem também não ficaram. Então. Também não ficaram. Ninguém ficou. Entendeu? Então é duro você falar assim, pô, São Paulo não foi de nada no Flamengo. Não foi de nada. Pô, Paulo Souza, que fiasco, hein? Pô, como é que o Flamengo me contrata Desde o Mister, ninguém fez nada. Agora sim, O Dorival Júnior, né? Não fez nada, só ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. E não ficou. O Renato foi... E assim, e aí eu não sei, Venê e Emerson que jogou, inclusive no Flamengo. O que me deixa assim meio maluco, entendeu? O Flamengo tá jogando muito, hein? Mas esse elenco é bom demais. O Flamengo foi mal hoje. Pô, esse técnico não sabe nada. Eu já acho louco. Tá desequilibrado. Já acho louco. A outra, assim, o Rogério foi bem, substituiu lá o Domenech, ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas ele tem um bom dia tão estranho, o pessoal não gostou muito do bom dia do... Manda embora. É chato. O Renato tem um bom dia ótimo. Um sorriso lindo. Mas o treino dele não é bom. Pô, vem cá, ninguém é bom. Eu concordo. Eu acho que em algum momento tem que olhar pro elenco, né, Venê? Não, eu concordo com o que vocês estão falando. Tanto é que eu sempre falo aqui, em todas as minhas participações aqui no Arena SBT, a culpa não é só do treinador, não adianta só mudar treinador. Eu até brinco, hoje pode chegar o Pepe Guardiola no Flamengo que não vai dar jeito, porque o problema também está internamente. E quando eu digo internamente, é no ambiente, na cultura do que é o Flamengo. Acho que os jogadores eles precisam ser cobrados. Muitos jogadores sentaram na zona de conforto. E por que você está falando isso, Venê? É só a gente ver as respostas nas entrevistas pós-derrotas. O próprio Gabigol, quando perdeu o título da Copa do Brasil, ele deu uma entrevista na zona mista sorrindo.
sabe, entre aspas, debochando do momento. Então, assim, eu acho que não é só treinador. O treinador tem culpa? Sim. O Sampaoli teve culpa? Muita culpa. Ele não soube administrar o ambiente ruim do Flamengo. Mas acho que os jogadores também precisam ser cobrados. E eu acho que a diretoria já entendeu isso, porque quer fazer uma reformulação no elenco para 2024. Então, eu concordo com o que vocês estão falando, eu concordo com o Kleber. Eu acho que, assim, a culpa não é só treinador. Parece que não tem treinador ideal para o Flamengo. Então, os jogadores precisam ser cobrados também. O Tite está mais perto ou mais longe? Ah, se eu pudesse falar aqui agora, 00:38, dia 3 de outubro, mais perto. Mais perto, parece que é só esperar o jogo com o Corinthians mesmo, até porque o Corinthians foi lá, queria o Tite também, não levou, tá tudo desenhado, a sensação que dá é que o Tite é do Flamengo e depois outra, do Fred, Corinthians. a partir do momento que o Flamengo demite um treinador, a gente já sabe que a diretoria tem algo bem encaminhado. Sim, porque eles não demitem treinador depois de ter algo encaminhado, é só a gente analisar o passado recente dessa diretoria. Foi assim com o Paulo Souza, foi assim com outros treinadores e foi assim com o Sampaoli. O Sampaoli não ficou dando treino até quinta-feira à toa. É porque o Flamengo estava conversando com outro treinador e tentando encaminhar a contratação. E o próprio Tite sempre com essa postura de não vacinar com um clube que ainda tem treinador. Veneza... É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Tomara que vocês tenham gostado, tá? Vocês viram aí tudo que os comentaristas falaram sobre o Flamengo e analisaram. Todos os técnicos que passaram pro Flamengo, multa, enfim, tudo, né? E tudo sobre a contratação de Tite, se vai vir, se não vai, se tá certo, se não tá. Vocês viram aí, tá? Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. Bora, Megão!